o vídeo e temos agora a sequência dos signos de ar, começando por Gêmeos. Então vamos começar por Gêmeos. Quais são as energias que estão à mesa e que falam sobre Gêmeos? Bem, as energias principais é o julgamento, a imperatriz e o sol. O que essas cartas significam? O despertar, a criatividade, que é a segunda carta, criatividade, capacidade, fertilidade, e a terceira, sucesso e realização. Então, as três cartas juntas, elas nos dão a ideia de que será um mês onde você vai precisar despertar, olhar para si, olhar para aquilo que você está colhendo e principalmente aquilo que a espiritualidade está chamando o seu coração para fazer. Lembrar que você tem um período de muita fertilidade, de muito poder de manifestação e também de realização. Então, para os geminianos é o momento de despertar para aquilo que você tanto deseja fazer, olhar para si, ver o que realmente, dentro de tudo aquilo que você tem, o que realmente importa, o que fala com o seu coração, fala com a sua alma, com o seu espírito. Lembrar que você está num momento e num mês de muita realização, capacidade de criatividade, de fertilização, de crescimento, de aprendizado e também de manifestar e realizar. Como desafio, o desafio vem a carta 8 de paus, 6 de paus e Ás de ouros. Bem, a carta 6 de paus nos fala sobre vitórias, mas ela estando na posição de desafio significa acreditar que realmente existe uma vitória no seu caminho, acreditar que o que você está sentindo, aquilo que você acredita, naquele caminho que você quer escolher, realmente tem que ser validado, você tem que se validar, tem que ter coragem de acreditar que realmente esse caminho é o certo para você. Essa outra carta, a 6 de paus, também nos fala sobre vitória. Estando ela na posição de desafio, significa a gente aceitar as nossas vitórias, aceitar que a gente é capaz, aceitar que a gente sim pode ter muita coisa a realizar, né? Então, se é um período de fertilidade, se é um período de criatividade, se é um período de realização, de despertar, então você tem que acreditar realmente na sua vitória e na sua capacidade. E por último temos o Ás de ouros, que significa que você terá ao seu caminho o desafio de observar, de acreditar nas oportunidades, não só de ir e manifestar, mas também de acreditar nessas oportunidades que estão chegando. Então, no momento do desafio, o geminiano tem que acreditar em si, acreditar nas oportunidades que estão chegando, acreditar no seu poder de realização, no seu poder de manifestação e no seu poder e na sua capacidade de despertar, né? Você tem que despertar para aquilo que o seu coração, aquilo que a sua vida, aquilo que a sua alma, a espiritualidade está pedindo para você. Na oportunidade, nós temos o 2 de espadas, o Ás de paus e o cavaleiro de copas. Bem, na oportunidade, você nesse momento, você tem a grande oportunidade não só de se equilibrar, de acreditar em você, mas também de você tomar uma decisão. Então, se você está despertando, ao despertar, você cria a oportunidade de tomar uma decisão, de tomar uma direção. Então, você tem que tomar uma decisão. Essa decisão, ela é, digamos, com uma ajudinha da espiritualidade. Então, você tem o poder, você tem a ajuda da espiritualidade, você tem o vigor e a energia do fogo para poder realizar. Então, se você toma essa decisão, você aproveita a oportunidade de tomar essa decisão, que é uma decisão ligada às suas emoções, ligadas ao seu coração, você vai colocar muita energia, muita força e sim acreditar que esse é um processo onde você vai conseguir a sua vitória. Então, no momento em que você aproveita a oportunidade, toma uma decisão, coloca toda a sua força e sua energia
Coloca toda a sua positividade, acredita que a espiritualidade está lhe ajudando e escuta as suas emoções, escuta seu coração, escuta sua alma. Com certeza este será um caminho, um mês vitorioso para os geminianos. Então os geminianos têm aí um mês de muitas oportunidades boas, de muita realização, de muita manifestação, de muita criatividade, de muita coragem. É um momento de sucesso para os geminianos. E o conselho para os geminianos no baralho cigano é a carta. A carta significa um momento de estabilidade, um momento de equilíbrio, um momento de você estar sólido com você, de você estar realmente conectado com a terra, conectado com as suas energias, conectado com a sua força, acreditando muito no seu poder de realização e manifestação, escutando a espiritualidade, se abrindo ao caminho de escutar a espiritualidade, receber a ajuda da espiritualidade e aceitar essa ajuda e fazer desse conjunto de oportunidades a sua vitória, o seu sol, que é um sucesso, que é outra carta de vitória. Então, e vitória rápida, que essa carta também nos fala sobre caminhos rápidos. Então, aquilo que a gente decide, aquilo que a gente faz, rapidamente chegará no sucesso, na sua realização. Então, boa sorte aos geminianos que estão muito bem no mês de abril. Vou falar agora sobre o signo de Libra. Quais são as energias para o signo de Libra? Bem, as cartas que saem para o signo de Libra é a morte, que fala sobre mudanças e situações que a gente tem que deixar para trás. Falamos sobre torre, que é um momento de ruptura, e falamos da carta do louco, que é uma carta positiva, uma carta que nos fala sobre leveza, caminhos novos, novos inícios, um início com mais tranquilidade, mais paz, mais alegria e mais otimismo. As três cartas juntas dizem o seguinte, que você passará por um período, um abril, onde muitas coisas irão se transformar na sua vida, muitas situações irão fazer com que você tome decisões e tenha que deixar alguma coisa para trás, seja qual for essa transformação, essa ruptura, ela vai fazer uma quebra na sua vida, ou seja, vocês terão um momento de um abril bastante complexo, onde muitas coisas irão sair da vida de vocês, em muitas áreas serão mexidas, muitas situações irão findar-se, muita coisa irá se transformar. Para quê? Para que o início mais leve, mais sólido, mais tranquilo possa ocorrer na sua vida, onde do lugar do sofrimento e da dor apareça o otimismo e os novos inícios. Então serão momentos de muitas dificuldades emocionais, financeiras, de saúde, onde você pode ter uma quebra da sua saúde, mas com certeza você vai ter sucesso no final. Não importa em que área vai acontecer, mas o fato é que o mês de abril para os librianos será um mês de desafios, de mais peso, de muita coisa mexida, de muitas situações se findando, de muita coisa que não está sólida, roendo, de um acontecimento indo interferir em outras. Então, se uma área começar a ter problema, provavelmente outras áreas da sua vida também vão refletir esse problema. Então, será um período muito difícil para os librianos, porém, com uma perspectiva de uma construção, de um início muito positivo para vocês. Então, de um período de sofrimento, um período de ruptura, de um período de deixar as coisas acontecerem e deixarem para trás, você terá a oportunidade de recomeçar de uma maneira mais positiva, mais alegre, mais feliz, com uma coisa menos pesada. Como desafio, tem o 7 de paus, o 5 de ouros e o pajem de paus. Bem, a primeira carta, que é essa aqui, fala sobre
você acreditar em você acreditar nos seus pontos de vistas, acreditar nas suas ideias, para você lutar por você. Na verdade, é você voltar a ser você e lutar por você mesmo. Outro desafio é que, apesar das rupturas, apesar dos problemas todos, isso pode sim trazer doenças físicas, podem trazer questões de materiais desafiadoras, momentos de escassez de dinheiro, enfim, uma série de desdobramentos ocorrerão devido a essas rupturas, seja em que área for, seja na área amorosa, separações, seja na área de emprego, perdas de emprego, enfim, alguma coisa muito grande e de muita relevância irá acontecer na sua vida. E com certeza vai trazer a sensação da tristeza, da dor, da perda, mas é manter isso aqui fora do seu radar, é você, apesar disso tudo, entender que você tem que continuar mantendo o otimismo e mantendo a firmeza. É difícil? É muito difícil quando coisas teoricamente, entre aspas, acontecem e não são exatamente positivas e você tem que manter o otimismo. É um desafio gigante. É talvez o maior desafio que vocês possam passar na vida, que apesar dos acontecimentos, apesar do que vier, que pode inclusive ser em cadeia, vocês vão ter que manter sim a força, o otimismo, a coragem para poder passar para frente, né? Acreditar. Terão a oportunidade de equilibrar-se, então, ou seja, esse mar de dificuldades vão fazer com que vocês tenham a oportunidade de trabalhar o equilíbrio de vocês, de trabalhar a cura, porque muitas feridas irão sobrar nesse caminho aí, nessas rupturas, e também a oportunidade e a coragem de seguir em frente, né? De determinar que é o que você quer. Então é um período extremamente desafiador para os librianos, aonde eles vão ter que buscar esse equilíbrio, que é a natureza do libriano, vão ter que deixar as mágoas e as dores para trás, ou seja, ter uma proatividade e uma coragem em tentar curar essas feridas, essas dificuldades, principalmente que sobrarem desse período aqui, e a coragem de começar de novo, porque vocês vão precisar se livrar de muita coisa para deixar para trás o peso, deixar para trás as dificuldades, tudo que irá romper aqui é porque não existe mais sentido de estar na sua vida. Tudo que foi embora é porque não era mais para estar, é um fim de ciclo. Na verdade, os librianos estão num fim de ciclo, só que é um fim de ciclo bastante conturbado, aonde você vai ter mudanças internas que provavelmente vão gerar rupturas externas e vocês vão então a partir daí ter um novo começo. Novas oportunidades irão surgir no seu caminho, mas para isso terás que passar por um período de acreditar, mesmo que aparentemente nada esteja bom, mesmo que aparentemente nada pareça ter solução, mesmo que tudo aparente ser complexo, difícil, isso sim vai ter uma solução e vai ter uma solução positiva. A oportunidade após esse terremoto, após essa dificuldade toda, é um começo muito alegre, muito otimista, muito feliz. A carta do baralho cigano, que representa esse período de vocês, é a lua. Então é um período de nublado, de dificuldade, onde a gente não enxerga muito bem as coisas, onde tudo parece difícil, onde tudo parece complicado, onde as coisas têm fases, né? E parece às vezes que as fases são muito mais difíceis, né? Mas sim, vai ter luz no fim do túnel e vai ser muito positivo. Vai ser um abril difícil, vai ser um abril complicado, mas ao final do mês vocês terão conseguido se superar se vocês mantiverem o ponto de vista de vocês, a coragem de vocês, manterem o otimismo
não se deixarem levar pelas tristezas, não se deixar levar pelo derrotismo, pelas perdas e pelas dificuldades que poderão existir nesse caminho de transformação. Então é um momento total de transformação dos librianos. Que seja bem-vindo às transformações e que elas abram um novo caminho para vocês com muitas perspectivas, muito otimismo, muita alegria, mais leveza e mais felicidade para todos vocês. Boa sorte aos librianos. Namastê. Vamos ao último vídeo, que é sobre o signo de Aquário. O que esse mês de abril fala para os aquarianos? Bem, as cartas que saem como energia principal é o enforcado, a força e o mago. Bem, o enforcado nos fala sobre um período parado, um período em que provavelmente você não vai ter grandes ações, assim, grandes realizações. Porém, essa carta convida você a entender os motivos pelos quais você não está acreditando muito na sua força e na sua coragem, na sua capacidade de realização. Então, você está se controlando, você não está colocando para fora ou não está acreditando nos seus talentos e na sua capacidade. Porque esta última carta do mago nos fala sobre talentos e capacidade. Então, juntando as três, significa que nós precisamos, os aquarianos precisam olhar a si próprio de uma maneira em que ele veja dentro dele o quão forte e corajoso ele é e quantos talentos e capacidades ele tem. Então, nós passaremos um abril aonde a gente vai precisar rever esses conceitos, rever o motivo pelo qual a gente não está acreditando na gente, não está botando força, não está botando fé e não está usando os nossos talentos para crescer, para prosperar, para ter ganhos materiais. Então, é olhar tudo isso por uma outra ótica, um outro ângulo, desfazer das nossas daqueles posicionamentos muito firmes, muito travados, onde sempre tem uma resposta muito prática, muito rápida. Não, a gente precisa meditar, pensar. É um período que os aquarianos precisam parar, pensar, analisar e ver as coisas, os acontecimentos e principalmente a si mesmo por um outro ângulo, uma outra ótica, acreditando muito mais em si, tendo muito mais força, tendo muito mais coragem para usar todos os seus talentos e todas as suas capacidades para realizar, principalmente de forma material. Como desafio, temos temos o 3 de ouros, o cavaleiro de ouros e a rainha de ouros. Então, a maior parte do tempo desse mês de abril será voltado para as questões materiais. Provavelmente o aquariano ele precisa rever a sua relação com o dinheiro, a sua relação com as questões materiais. Seja dinheiro, seja bens, não importa. O que importa é que de alguma forma nós teremos que ter uma reconexão com as questões materiais. Aqui nós estamos falando de um desafio da gente poder se deixar ajudar, que é uma coisa que o aquariano tem muita dificuldade. Então é um período onde ele tem que trabalhar a capacidade dele de trabalhar em grupo, de acreditar no colega, de delegar trabalho a alguém, acreditando que aquela pessoa realmente é capaz de fazer. Todas essas questões ligadas a grupo, a relação de grupo. A segunda carta, que é o Cavaleiro de Ouros, nos fala que a gente precisa ter paciência. Então, quando a gente delega algo a alguém, quando a gente está trabalhando em grupo, quando a gente está se relacionando com pessoas, ou está deixando que a pessoa nos ajude, de qualquer sorte a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma, não pode apressar o processo, não pode atrapalhar o processo, com a sua ansiedade e a sua vontade de resolver tudo ao mesmo tempo. E a rainha de ouros nos fala sobre manter o equilíbrio. Então, não apressar, ter paciência, manter o equilíbrio, os pés no chão,
olhar muito claramente aquilo que a gente quer. Então é um desafio interno enorme para os aquarianos olharem para os seus bens, olharem para as suas questões materiais e ver exatamente o que você quer, qual caminho você quer seguir, ter paciência com as coisas, se deixar ter a oportunidade de trabalhar em grupo, acreditar na pessoa que você escolheu, dar a oportunidade a ela de realizar, não atropelar a pessoa no meio do caminho, porque acha que não está rápido, não está bom ou não está o suficiente. Acreditar muito em si, acreditar que você pode sim realizar muitas coisas. E como oportunidades, você tem o Rei de Espadas, o 6 de Copas e o Pajem de Copas. A primeira carta, o Rei de Espadas, que representa muito bem o mundo aquariano, que é a capacidade de raciocínio, de estratégia, de elaboração. Então é um período onde a gente pode elaborar as coisas, pensar sobre tudo que a gente quer para os próximos meses, com frieza, com clareza, com coragem, força e determinação. Então a gente tem que ser mais determinado e não apressado. O 6 de Copas é olhar para tudo que já passou de alguma forma, entender que o passado são lições. Então a gente não precisa ficar sofrendo eternamente por decisões, por situações que já foram, já aconteceram e que de alguma forma deixaram alguma marca. Então esse é um período para você deixar essas coisas para trás, acreditar em você, acreditar nos seus talentos, acreditar na sua força. E por último, o Pajem de Copas. O Pajem de Copas nos fala sobre oportunidades, sobre o lado emocional, a gente se abrir e ter coragem de olhar para o nosso lado emocional, de aceitar que coisas podem vir não exatamente só de uma questão mental, mas sim o coração também pode falar, a gente também pode se abrir às oportunidades emocionais, não só as racionais, mas também as emocionais. Então teremos oportunidades de momentos muito alegres, muito emotivos, muito divertidos. Algumas pessoas podem ter a oportunidade de rever famílias, de encontrar famílias, de se reunir, de ter momentos muito afetuosos e muito divertidos. E para uma outra pequena parcela de pessoas, vocês podem de alguma forma ter o retorno de uma pessoa na vida de vocês. Então, há a possibilidade de ter o retorno de uma pessoa que vocês gostaram muito, mas que é necessário uma análise fria e cautelosa dessa pessoa, caso ela apareça. E para um outro grupo de pessoas, você pode ter também a interpretação de que você precisa se reconciliar-se consigo mesma, acreditando na sua força, acreditando na sua coragem, acreditando nos seus talentos, acreditando que você é capaz de manifestar e realizar, deixando para trás o período em que você tinha muitas dúvidas e muita ansiedade, então deixando um pouco dessa ansiedade para trás, acreditando e colocando seus pés no chão, sabendo que você sim pode realizar e pode chegar ao final com sucesso. Abra seus momentos de emoção, de diversão, em que você se conecta a pessoas. É um momento para você conectar-se pessoas, abrir-se à parte emocional e olhar todos os seus acontecimentos, sejam passados, presentes ou os que virão, por um outro ângulo, uma outra forma, um outro modo de viver, de ser, de pensar e até de usar os seus talentos, de usar a sua força, de usar a sua capacidade. Então você pode usar a sua capacidade, a sua força e os seus talentos de uma outra forma, né? Então você tem possibilidades de ampliar-se, de olhar por outros ângulos, de seguir outros caminhos. Então você não precisa ficar fechado ao caminho que você está hoje. E a carta da criança
do baralho cigano falam de momentos muito felizes, de momentos muito lúdicos, né? A criança nos remete a momentos lúdicos, a momentos leves, a momentos divertidos. Então vamos usar a nossa criança interior, a nossa capacidade de realização, curar, nos curar de problemas do passado, abrir-se às questões emocionais, né? Não somente a estratégia, a frieza, mas também usar o lado emocional para a nossa cura, para a nossa conexão conosco e também, caso alguém queira se reconciliar com alguém, faça uma análise realmente fria e criteriosa se é isso mesmo que você quer e se é esse o propósito da sua vida. Analise isso também por uma outra ótica, em outro ângulo, do qual você provavelmente teria o hábito de analisar. Bem, é assim que ocorrerá o abril do aquariano. Então, muita força, muita realização, muita coragem. Conecte-se com você mesmo e se reconcilie com as suas capacidades, os seus talentos e o seu lado material. Acredite que você é capaz de resolver as suas questões materiais, financeiras e ter um abril mais positivo. Então, para vocês, realização e namastê.